Gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, você abrisse ela comigo no Evangelho de João, capítulo de número 7. Evangelho de João 7. Eu quero ler com você os versículos 37 e 38. João 7, versículo 37 e 38. Se você está sem Bíblia, pede uma carona para esse irmão que está do seu lado, mas não fique sem acompanhar a leitura. João 7, 37, a palavra diz: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Hoje eu quero ministrar essa palavra aqui com vocês nessa noite. Confesso para vocês que Deus tratou ela comigo de uma forma muito diferente. Eu estava com uma outra mensagem já preparada para o dia de hoje, mas quando foi ontem eu sentei no computador para fechar a mensagem que eu já tinha preparado. Era em torno de umas 10h30, 11 horas da noite, e Deus falou: muda. Quem é pregador sabe o que eu estou dizendo e o desafio que é você estar a poucas horas do culto e Deus fazer você mudar a mensagem. Mas uma coisa que eu sempre aprendi em Deus, que quando eu estou aqui neste lugar, eu não estou aqui para trazer para vocês o que eu quero trazer, mas eu estou aqui para trazer apenas aquilo que Deus quer que eu fale para a igreja. Quando foi 10h30 da noite, em torno de 11 horas de ontem, Deus falou: Mateus, muda. Eu estava de frente para aquele computador, eu confesso para vocês que eu comecei a dar risada sozinho, mas eu comecei a rir de desespero. Eu falei: meu Deus, o Senhor quer isso mesmo. E aonde essa mensagem começou a arder em meu coração, quando na semana passada eu fui assistir o filme A Forja. Quem ainda não foi assistir, se ainda estiver nos cinemas, eu recomendo para você vá assistir, porque é um dos melhores filmes que eu já assisti, é esse filme que nós assistimos. E eu tinha ido pela primeira vez assistir somente com os meus pais. E tem uma frase que diz nesse filme que essa frase, ela ficou por dias martelando na minha cabeça. Que é onde um dos personagens principais do filme, ele diz: seja fonte e não dreno. E ontem, por 2 vezes, ao eu acordar pela manhã, Deus me mostrou de uma maneira que Ele queria que eu trouxesse essa mensagem. Mas eu falei: não, é coisa da minha cabeça, e eu segui com aquilo que eu já havia planejado. Então, quando eu sentei no computador para finalizar a mensagem, eu peguei o meu celular, novamente veio para mim: seja fonte, não dreno. O que hoje eu quero ministrar com vocês aqui nessa noite, eu quero tratar com vocês aqui, que o Espírito Santo queimou meu coração, que o Espírito Santo trouxe para mim, e eu quero trazer para vocês no culto do dia de hoje, é que vocês sejam fonte e não dreno. Será que você pode olhar para aquele irmão que está do seu lado e falar: irmão, quem você é? Você é fonte ou você é dreno? A diferença entre fonte e dreno nada mais é do que a fonte, ela fornece. A fonte, ela dá. O dreno, ele puxa. O dreno, ele recebe. A diferença entre um e o outro é que o outro dá, o outro entrega. O dreno, ele recebe apenas. O dreno, ele puxa. O dreno, ele suga. A fonte, ela entrega vida. A fonte, ela entrega algo novo. Quando você pega uma fonte de águas vivas ou uma fonte de água corrente,
nunca é água parada. É sempre água que está em movimento. Agora, o dreno nada mais é do que aquilo que puxa, do que aquilo que tira, do que aquilo que suga. E o que o Senhor trouxe ao meu coração aqui nessa noite para estar ministrando com vocês aqui é que nós aprendemos com Ele, nós aprendemos com Cristo antes de mais nada. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus aqui na terra, quando nós olhamos para o seu ministério aqui, Cristo sempre foi alguém que mais ofereceu, que mais deu, entregou do que recebeu. O objetivo de Cristo aqui na terra sempre foi dar ao invés de receber. Entregar ao invés de pedir. Quando nós olhamos para a vida de Cristo aqui na terra, Ele sempre deixou claro quem Ele era, para o que e por que Ele veio. Quando você pega para estudar os evangelhos, você vai ver Jesus falando: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Jesus ele também fala: servir ao meu Pai é o meu alimento. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, ponto. Eu estou aqui para e por um propósito, para servir. Quando você olha a palavra em Mateus 20, versículo 28, Jesus também fala: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O caráter, o propósito e o desejo de Cristo era ser fonte e não dreno. O caráter, o desejo e o propósito de Cristo sempre foi servir, sempre foi doar, sempre foi entregar, sempre foi dar e não receber. A preocupação de Cristo nunca foi sobre o quanto ele poderia receber, mas o quanto ele poderia oferecer para o próximo. Quando você olha para a vida de Jesus, quando você olha para a sua história, Jesus sempre, o seu maior objetivo, além de servir à vontade do seu Pai, foi servir ao próximo. Irmão, é necessário nós termos entendimento que nós só seremos fontes de água viva, nós só seremos fonte na vida de alguém se primeiro eu e você estivermos conectados na fonte inesgotável que é Cristo. Não é possível nós desejarmos ser fonte se nós não estamos conectados, se nós não estamos ligados, se nós não estamos com o nosso acesso na fonte inesgotável que é Cristo. Irmão, sem Cristo não existe água. Sem Cristo não é possível ser fonte. Sem Cristo não é possível dizer que eu sou alguém que é fonte. Irmão, não basta você dizer que você é cristão para você ser fonte. Antes de você dizer que você é cristão para ser fonte, você precisa ter o Espírito Santo. Porque Jesus fala no versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Só que João, ele continua escrevendo no versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Quando você crê em Cristo, que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, quando você professa a sua fé nele, sobre você vem a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a fazer morada em você. Essas fontes de águas vivas que fluirão do nosso interior, nada mais é do que a presença do Espírito Santo. Antes de você acreditar ou querer ser fonte, você precisa ter acesso, você precisa ter conexão com a fonte inesgotável que é Cristo. Será que você pode olhar para aquela pessoa que está do seu lado e falar, irmão, antes de você desejar ser fonte, você precisa estar conectado na fonte inesgotável, que é Cristo?
Irmão, o nosso corpo ele é composto em torno de 70 a 75% de água. Os principais órgãos em nosso corpo que são compostos por água são os nossos pulmões e o nosso fígado, que ambos são compostos por 86% de água. O nosso sangue, ele é feito por 81% de água. A água, ela é essencial, ela é vital para o funcionamento e a sobrevivência do nosso corpo. Então, a nossa sobrevivência, o funcionamento do nosso corpo depende da água. Irmão, quando a água do seu corpo, ela reduz em 1%, você sente sede. Mas a partir do momento que a água do seu corpo, ela começa a reduzir de 5% em diante, a sua pele, ela começa a encolher, os seus músculos começam a ter dificuldades para se movimentar. Você deixa de pensar com clareza. Mas a partir dos 10% de falta de água no nosso corpo, o nosso corpo ele para de funcionar. A água ela é extremamente importante, a água ela é extremamente vital para o corpo do ser humano, mas entenda uma coisa. Muitos acreditam que só é preciso beber água somente quando sente sede. Muitos cometem esse erro. Só bebe água quando tem sede. Quando não tem sede, não preciso de água. Antigamente, há uns anos atrás, eu tinha o mau hábito de não beber água praticamente. Eu bebia em torno de meio litro, no máximo, estourando, dependendo do dia, 1 litro de água por dia, e dependendo era muito. Porque eu não tinha sede. Eu só tomava água no momento que eu tinha sede. Só que você vai aprender nos estudos que quando o nosso corpo ele acende o sinal o indicador, que é onde você sente a sede ele é um indicador tardio de falta de água. A sede, ela não é um despertador que chegou a hora de beber água. Na verdade, a sede, ela é um alerta que já passou da hora de você ter ingerido água. A sede nada mais é um indicador, o seu corpo está precisando de água. É um alerta. Já passou da hora, já passou do momento, você precisa ingerir água. Irmão, e uma coisa que você precisa aprender aqui. A sede, ela é um alerta para você. Chegou a hora de beber água, você não pode mais esperar. Irmão, e nós não temos que beber água somente quando nós temos sede. Nós temos que beber água porque é necessário, mesmo quando você não tem vontade. E esse é o ponto que eu quero entrar com vocês. Pare de procurar a Cristo somente quando você tem sede. Pare de procurar a Cristo somente no momento que você tem sede ou o calo aperta para você. Você tem que beber água não é somente quando tem sede, mas porque você precisa da água para sobreviver. Irmão, pare de procurar a Cristo somente quando você precisa, porque você precisa de Cristo todos os dias da sua vida para que você tenha a vida. Irmão, por mais que você beba durante o dia 3, 4 litros de água por dia, no dia seguinte você tem que beber a mesma quantidade. No dia seguinte você precisa ingerir a mesma quantidade. Não é porque num dia você ingeriu 3, 4 litros de água que durante a semana você não precisa mais. E eu te pergunto, irmão, como que você consegue sobreviver se você tem procurado a Cristo somente uma vez por semana? Como é que você consegue sobreviver se você tem o pensamento que buscar a Cristo somente aos domingos é o suficiente para você? Como é que você consegue sobreviver? Como é que tem estado a sua vida? Se você tem o pensamento que vir à igreja aos domingos é o suficiente para mim. Buscar a Cristo somente uma vez por semana é o suficiente para mim. Irmão, como você vai conseguir ter vida, uma vida plena em Cristo, uma vida de alegria, uma vida de paz, se então você somente procura Cristo uma vez por semana?
Se você deseja ser uma fonte de água, você precisa ter o acesso à fonte inesgotável que é Cristo. Irmão, João 4, na passagem onde Jesus teve o encontro com a mulher samaritana, nos versículos 13 e 14, Jesus diz para a mulher: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Porque ela se torna uma fonte que brota dentro dele. Jesus estava dizendo para aquela mulher: dessa água que você está pegando, toda vez que alguém beber dela, vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela mulher, irmão? Ei, toda vez que você procurar uma forma de ser satisfeito, de ser cheio, ou de ser contente com a sua vida, mas buscando algo terreno, nunca vai ser o suficiente para você. Você sempre vai ter sede demais. Mas aquele que bebe da minha água, aquele que bebe da fonte inesgotável, da fonte que não acaba, da fonte que não para, nunca mais terá sede, porque aquele que tem Cristo, aquele que tem uma vida plena em Cristo, aquele ao qual Jesus preencheu o seu interior, preencheu a sua vida, nada mais te faz falta. Irmão, para conversar um dia com um novo convertido, que entregou a sua vida para Jesus, que batizou, pergunta para ele se ele sente falta, se ele sente tristeza, se ele sente falta de algo, como ele sentia antes de aceitar a Cristo. Por que não sente mais? Porque ele bebeu da água da fonte inesgotável, onde ele não tem mais sede. Irmão, quando você entende que Cristo é tudo o que você tem, quando você entende que Cristo é tudo o que você precisa, que Ele é uma fonte inesgotável, entenda isso. Você não vai se contentar em reter tudo isso para você. Quando você entende a maravilha que é estar na presença de Cristo, quando você é alcançado pelo seu amor incondicional, quando você entende que você serve a um Deus que entregou a sua própria vida por você, quando você entende e encontra a plenitude de vida nele, quando você encontra a paz de vida nele, quando você encontra de fato, você é encontrado por este amor incondicional. Irmão, uma coisa eu tenho certeza e uma coisa eu afirmo com todas as letras: você não se contenta em reter esse amor somente para você. Quem é inundado pelo amor de Cristo, quem é inundado pela graça e pela presença salvadora de Cristo, ele vai ter um desejo insaciável de que outras pessoas também bebam dessa fonte. Ele vai ter um desejo insaciável que também outras pessoas bebam dessa fonte inesgotável. Porque, irmão, você vai ter a necessidade de ser fonte na vida de alguém, dar ao invés de apenas receber. Servir ao invés de você ser servido. Irmão, assim como a água, ela sacia a nossa sede, a água também produz fecundidade. A água ela é responsável pelo crescimento das plantações, das vegetações. A água ela traz vida. E assim é o Espírito Santo agindo dentro de nós. O Espírito Santo, ele sacia o nosso interior, o vazio que existe em nossa alma, e produz frutos. Entenda uma coisa, irmão, não é possível você ser fonte e não ser um filho melhor. Não é possível você ser fonte e não ter domínio próprio. Não é possível você ser fonte de águas vivas e não ter compaixão do seu irmão que caiu. Não é possível você ser fonte e não ter a obediência como um princípio de vida. Não é possível você se dizer fonte e virar a cara para o seu irmão dentro da igreja. Irmão, não é possível você ser fonte e não ter os frutos do Espírito Santo na sua vida. E uma coisa eu te pergunto, mas você não precisa me responder. Qual é os frutos que você tem produzido? Qual é os frutos que você tem gerado? Irmão,
Nós não somos salvos pelos frutos e nem pelas nossas ações. Entenda uma coisa? Nós não somos salvos nem pelos nossos frutos e nem pelas nossas ações, ok? Nós somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus. Mas vem cá, entenda uma coisa comigo. Ainda que nós não somos salvos pelas nossas ações e nem pelos nossos frutos, porém, os nossos frutos, as nossas ações, elas são uma evidência de que eu e você de fato somos salvos. Os frutos não te salvam, as ações não te salvam, mas elas são uma evidência de que você é salvo. Elas são uma evidência de que de fato você entregou a sua vida a Cristo, de que de fato o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Irmão, entenda uma coisa, um salvo, alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que tem acesso a essa fonte inesgotável, ele não consegue ver um irmão dentro da igreja ou uma pessoa do seu convívio que não está na igreja, um amigo, um parente que está precisando de ajuda e não estender a sua mão. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é salva, ela não consegue estar dentro da igreja, ver a sua igreja precisando de ajuda e não se dispor a servir. Irmão, uma pessoa que é salva, que produz frutos, ela não consegue ser um filho ou uma filha desobediente com seus pais. Não consegue ser um mau funcionário, desrespeitar as hierarquias. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que produz frutos, que é salvo, ela não consegue ser alguém. Não é porque talvez ela não quer, ela é obrigada. Não, ela não consegue. Existe um impulso dentro dela. Existe algo que coloca ela, empurra ela para que ela seja alguém. Um filho melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um ser humano melhor, um funcionário melhor, alguém melhor na vida das pessoas. Porque a palavra diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmão, quem crê em Cristo não apenas bebe da água, mas ele se torna a fonte dessa água. Se torna um transmissor dessa água. E eu faço uma pergunta para você, mas você não precisa me responder. Você tem sido qual canal de transmissão na vida das pessoas? Qual é a mensagem que você tem transmitido? O que você tem transmitido dentro da sua casa? O que você tem transmitido no local que você estuda, no local que você trabalha? Qual é a transmissão que você tem? Irmão, você precisa entender uma coisa, que quem bebe dessa água, ele possui a necessidade de que outras pessoas também venham experimentar dessa água. Irmão, se dentro do seu coração não existe o desejo, a fome de que o seu amigo ou a sua amiga ou os seus pais, algum parente, um primo, seu irmão seja salvo, então alguma coisa está errada com você. Se em seu coração não existe o desejo insaciável de você falar do amor incondicional de Cristo para alguém, existe alguma coisa errada com você. Se você não possui o desejo de transmitir a mensagem das boas novas do Evangelho, alguma coisa está errada com você. Porque uma coisa é certa sobre a água sempre vai trazer vida. Irmão, eu tenho certeza que se algum de vocês descobrissem aqui neste lugar a cura para o câncer, você não ia se contentar e guardar a cura só para você. Você ia precisar espalhar essa cura para que outras pessoas fossem curadas. Eu tenho certeza que se você descobrisse a cura de alguma outra doença que não tem cura,
Se você fosse capaz de descobrir a cura, eu tenho certeza que alguém aqui dentro não seria capaz, iria conseguir se contentar em guardar a cura somente para si mesmo. Ele iria precisar proclamar essa cura para o mundo, para que outras pessoas fossem curadas. Irmão, existe um remédio, existe uma cura que se chama Cristo Jesus. Você tem acesso a essa cura, você conhece essa cura, você sabe quem é essa cura, mas por que você tem se contentado em guardar ela somente para você? Quando você é um amigo seu, quando você vê um parente seu, quando você é alguém próximo de você caindo, se afundando cada vez mais no mundo, se afundando cada vez mais nos caminhos errados, e você não tem levado a cura para essa pessoa. Você não tem transmitido a cura, você não tem sido um canal de transmissão, você não tem sido fonte, você tem sido dreno, você tem guardado o melhor de Deus somente para você. Isso não é servir ao próximo, isso não é amar o próximo como a ti mesmo. Isso não é a mensagem do Evangelho. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, o Senhor trouxe cada um de vocês aqui, porque Ele está dando um alerta para a igreja. Nós precisamos ser fonte. Nós precisamos ser canais de transmissão dessa cura, das boas novas do Evangelho na vida das pessoas, nesse mundo tão sedento. Irmão, a água, quando você pega toda a extensão da margem de um rio, você sempre vai ver algum tipo de vegetação ou plantação, sempre. Quando você olha para as margens de um rio, sempre vai ter árvores. Ainda que seja só mato, vai ter algum tipo de plantação ou vegetação. Porque aonde tem água, existe vida. Por onde a água passa, ela traz vida. Não existe ao redor de nenhum rio deserto. Não é possível você encontrar o deserto ao redor de um rio. Porque a água tem e traz vida. E quando nós bebemos da fonte que é Cristo Jesus, e passa a fluir em nós esse rio, irmão, é o nosso dever, levar essa vida por onde nós passamos. Mas se um rio, por onde ele passa, não gera vida em sua margem, é porque ou o rio secou, ou a água está contaminada. Irmão, por onde você passa, aonde você chega, aonde você vai, você leva a vida, você leva as boas novas, ou você puxa a vida? Você é fonte ou você é dreno? Quem tem sido você? Irmão, por onde Cristo passava, Ele procurava levar vida. Por onde Jesus ia, Ele levava vida. Por onde Jesus passava, vinham as boas novas junto dele. Por onde Cristo passava, o paralítico era curado, o cego era curado. Por onde Jesus passava, tinha milagres. Por onde Jesus passava, irmão, aquelas pessoas eram alcançadas com vida. Porque era o seu dever, era o seu propósito e era o seu desejo. Era quem Cristo era a sua essência. Irmão, quando você olha para a palavra, e quando você olha no episódio da última ceia, os discípulos estavam comendo, os discípulos estavam conversando, os discípulos estavam bebendo, os discípulos estavam se divertindo, e até que chegou o momento de lavar os pés. E lavar os pés é um ato obrigatório. Era então um ato obrigatório. Só que lavar os pés, o cargo ou a função de lavar os pés, era da pessoa que fosse talvez menos importante, ou de um cargo menos importante no meio deles. Por exemplo, quem tinha a função de sempre lavar os pés era um criado, era um escravo. Mas como os discípulos não andavam com criados, não andavam com escravos, naquele momento, naquele ambiente, teoricamente não tinha quem se levantasse para lavar os pés. Nenhum dos discípulos ousariam se levantar para fazer a função de um escravo.
Nenhum discípulo iria se levantar para fazer a função de um servo. Só que então, quando eles olham, a palavra diz para mim e para você que Jesus se coloca de pé. Coloca sobre as suas pernas a toalha, pega a vasilha, enche de água e olhou para os discípulos e falou: hoje eu vou servir vocês. Hoje eu vou lavar os pés de vocês. Os discípulos ficaram inconformados: mestre, mas você, como pode você, o nosso convidado de honra, você tem a posição de honra em nosso meio, como você vai assumir uma posição de servo? Ei, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Jesus fala em Mateus 23, versículo de número 11: o maior entre vocês é aquele que serve. O maior entre vocês não é o que tem o melhor cargo, o melhor entre vocês não é o que tem a melhor situação financeira, o melhor entre vocês não é o cara mais legal, o melhor entre vocês é aquele que está disposto a servir, aquele que está disposto a ser fonte na vida de alguém. Irmão, alguém tão grande se fez tão pequeno. O rei, o nosso Senhor, se curvou até diante de cobradores de impostos e até mesmo diante daquele que iria traí-lo. Jesus se curvou diante de Judas. Jesus lavou os pés de Judas, irmão, porque Jesus, ele era a fonte e não dreno. Quando você olha no episódio do Getsêmani, quando Jesus estava orando, aparece Judas, dá um beijo no rosto de Jesus, e Jesus foi traído com um beijo. Se fosse qualquer um de nós, irmão, nós iríamos olhar para Judas e falar: traidor, você sentou na minha mesa, eu fiz de tudo por você e você me trai com um beijo. Se fosse qualquer um de nós, iria bloquear. Se fosse qualquer um de nós, iria virar a cara. Se fosse qualquer um de nós, ia tirar satisfação. Se fosse qualquer um de nós, iria atrás, iria aonde tivesse que ir, mas iria atrás da pessoa para matar essa história. Irmão, tem gente que iria na casa da pessoa fazer um barraco para resolver essa situação. Mas sabe o que Jesus faz? Judas dá o beijo em Jesus, Jesus fala: amigo. Irmão, Jesus, quando ele olha para Judas e chama Judas de amigo, não é porque Jesus era falso. Jesus era a pessoa perfeita. Jesus não era falso. É porque quem Judas era, o que Judas fez, não alterava e não mudava a essência de Cristo. Eu vou repetir para você mais uma vez. Jesus chamou Judas de amigo, porque o caráter de Judas, quem Judas era, o que Judas tinha feito, não mudava a essência de Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: o modo como você reage com aquilo que fizeram contra você vai revelar o seu nível de cura e de maturidade espiritual. A forma como você reage quando se levantam contra a sua vida, a forma como você reage quando falam mal de você, a forma como você reage quando viram a cara para você, vai revelar o nível de cura e de maturidade que você tem em sua vida. Irmão, Jesus chamou Judas de amigo, não é porque ele era falso, mas era a sua essência, era quem ele era. Não mude a sua essência por causa do que fizeram com você. Não se transforme em dreno, porque não foram fonte para você. Não se transforme em dreno, porque não foram fonte quando você precisou. Não se transforme em dreno, porque não foram capazes de ser fonte para a sua vida. Deus está falando para você aqui essa noite: não mude a sua essência, não abandone a sua essência, não deixe de ser quem você é, não abandone quem você é, não abandone o amor de Cristo que existe no seu coração, porque te feriram, porque te machucaram, porque te traíram, porque falaram mal de você, porque fizeram alguma coisa contra a sua vida. Irmão, ser fonte na vida de alguém não possui requisitos. Ser fonte na vida de alguém não é porque ela merece.
Ser fonte na vida de alguém não é porque ela merece que eu seja fonte na vida dela. Ser fonte não é sobre merecimento, ser fonte não é sobre requisitos. Sabe por quê, irmão? Se Jesus fosse olhar para as nossas vidas quando ele estava naquela cruz, se nós merecíamos que ele morresse por nós, sejamos sinceros, ele desceria daquela cruz. Irmão, seja fonte na vida de alguém, seja servo na vida de alguém. Ainda que essa pessoa talvez na sua concepção ela não mereça, ou você não deve nada para ela. Não, irmão, não. Esse não é o evangelho. Esse não é o amor de Cristo que Cristo nos ensina. Esse não é o testemunho, isso não é ter Cristo, isso não é ter e produzir os frutos do Espírito Santo. Irmão, quando você pega para estudar o Mar da Galileia e o Mar Morto, você vai ver que o Mar da Galileia é um mar cheio de vida. Peixes, plantações, tudo que está à sua volta possui vida. E as águas do Mar da Galileia, elas correm até o Mar Morto. O Mar Morto, ele recebe a água que vem do Mar da Galileia. Só que entenda uma coisa, o Mar Morto, ele recebe uma água que tem vida, mas ele não possui vida. O Mar Morto, ele não possui nenhum tipo de plantação. O Mar Morto, ele não possui nenhum tipo de vida, nenhum tipo de peixe, nada. O Mar Morto, ele é literalmente completamente morto por causa da sua alta densidade de sal. Então, por ele ter muito sal na sua composição, não é possível que ele tenha vida. Olha que interessante. O Mar da Galileia é cheio de vida, leva a água até o Mar Morto. Mas quando a água ela chega no Mar Morto, a água morre. Porque o Mar Morto, ele somente drena. Ele não é fonte. O Mar Morto, ele não entrega. O Mar Morto, ele não devolve. Ele retém para ele, mas aquilo que ele retém morre com ele. Irmão, eu quero que você aprenda uma coisa aqui. Não existe nenhum tipo de vida no Mar Morto. Nada. Tudo que chega no Mar Morto morre. Ele não é capaz de entregar vida, porque a vida, ela não pode se sustentar se ela for retida. A vida, ela precisa ser dada. E entenda uma coisa, irmão. Tem muitas pessoas que se tornaram como o Mar Morto. Elas até recebem algum tipo de vida, mas elas não são capazes de entregar vida. Elas até recebem algum tipo de vida, mas elas não conseguem entregar vida. Porque elas foram feridas, elas foram machucadas. Ela acredita que porque um dia te feriram, um dia te machucaram, outras pessoas no seu caminho também vão te machucar, também vão te trair. Porque um dia não foram fonte com ela, então ela não precisa ser com as outras pessoas. Ela começa a acreditar que porque um dia feriram, um dia traíram, todo mundo que passar pelo seu caminho também vai fazer a mesma coisa. Ela está sujeita a isso. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase que diz: pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas frustradas frustram outras pessoas. Pessoas que um dia foram machucadas machucam outras pessoas. Mas pessoas que foram curadas curam outras pessoas. Sabe por que, irmão, você não está sendo capaz de dar vida? Sabe por que você não está sendo capaz de ser fonte? Porque você precisa ser curado. Ainda existe uma ferida aberta dentro de você, ainda existe algo, um trauma do passado, uma dor do passado, uma imagem do que fizeram com você lá atrás, e isso causa um bloqueio em você. Ao invés de você ser um construtor de pontes, você se torna um construtor de muros. Você retém, você não consegue avançar, você fica parado, estagnado, você não consegue avançar na sua vida. Irmão, uma pessoa que foi ferida e essa ferida ainda está aberta, ela nunca será capaz de ser fonte. Você precisa permitir que Deus cure as suas feridas, você precisa permitir que Deus sare as suas feridas, para que Ele cumpra e realize o propósito para o qual Ele gerou e projetou você. Olhe para aquele irmão que está do seu lado e fala: irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Existe um propósito sobre a sua vida. Existe uma missão sobre a sua vida.
e você precisa ser fonte na vida de alguém. Fala para ele, irmão, eu quero ser fonte na sua vida. Fala para ele mais uma vez, irmão, pode contar comigo. Eu estou aqui para servir você. Sabe que você pode se colocar de pé?